Meus irmãos, a paz do Senhor, nós já estamos conectados aqui e vamos aguardar as 9h20 para começar o comentário, conforme nós combinamos, né? Mas já estamos aqui conectados. Hoje estamos fazendo um pouquinho diferente aqui, testando um novo link de vídeo. Deixa eu só ajeitar aqui. Já estou vendo aqui os comentários dos irmãos. O irmão José Mário, Deus abençoe. Também a irmã Aleta está conosco aqui, né? Já sempre aqui ligada. A irmã Silvia também já está conectada aqui. Deus abençoe, irmã Silvia. Irmã Betiane, que também sempre tem nos acompanhado aqui durante estas aulas. E eu quero também, irmã Betiane, transmitir a saudação aí para o nosso amigo, seu digno esposo, viu? Que Deus abençoe ele muito, irmão Edinho. Que Deus abençoe ele aí, tá? Saudade de todos vocês aí da congregação da Vila São Paulo. Queridos irmãos, a lição de hoje, né? Nós vamos iniciar em 3 minutos. Enquanto nós aguardamos aí o início, eu quero só dizer aos irmãos que essa é uma produção independente, né? Então é uma produção cujo a responsabilidade pelo material e por tudo que é dito aqui é inteiramente minha, né? Uma produção minha aqui nesse canal que eu tenho usado para compartilhar a palavra de Deus. Deixa eu ver só se eu consigo ajustar aqui um pouquinho a imagem. Aqui, acho que fica um pouquinho melhor. Acho que ficou melhor aí. Desculpa os ajustes, viu, irmãos? Estamos ainda aprendendo aqui a lidar com essas ferramentas aqui. Acho que agora nós não teremos problema até o final do vídeo. Queridos irmãos, então, continuando, né? Esse canal aqui nós temos usado para compartilhar as mensagens da palavra de Deus. Eu deixo aí aos irmãos o convite de, além de seguir a nossa página, Uma Palavra para Ti, também compartilhar. O conteúdo, como disse, é de inteira responsabilidade desse que vos fala, né? Mas nós estamos realizando este trabalho, visto que não há nenhuma publicação de nossa igreja neste horário. Se houvesse, nós estaríamos participando juntamente ali com os irmãos, com a igreja, como temos feito nos cultos online à noite, que são transmitidos diariamente. Os cultos online de nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Bauru, presidida pelo pastor Arnaldo Belchior, e também que é assessorado pelo seu indigno vice-presidente, pastor Elias Lira. Estão sendo realizados todos os dias, às 20 horas, das 20 às 21 horas, e os irmãos podem acessar ali o site, né? Aproveitando, possivelmente, se nada atrapalhar, estaremos à noite no culto hoje, levando uma mensagem ali para os irmãos, e aí convido também os irmãos a estarem acessando para participar junto conosco deste trabalho. Meus irmãos, 9h20, nós iremos começar hoje a nossa lição, que nós damos continuidade aqui, né? Lições bíblicas. Eu não sei se o vídeo vai chegar invertido para alguns irmãos, é possível. Na edição a gente tenta corrigir talvez estes defeitos. Mas então a lição de hoje é a lição de número 5. E o tema da lição, hoje 3 de maio de 2020, o tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Nós estamos começando 10 minutinhos mais cedo, fizemos os irmãos acordar um pouco mais cedo aí, mas estamos começando assim para que consigamos encerrar. No último domingo, a nossa igreja fez a transmissão ao vivo da escola bíblica dominical ali com as crianças. Não sei se este domingo farão, ao menos olhando na página, não vi nenhum anúncio. Todavia, né, eu estou tendo a prudência de começar mais cedo para que terminemos aí antes das 10, e se houver algum trabalho, alguma transmissão, nós não estejamos conflitando aí com os trabalhos de nossa igreja, porque não é o nosso objetivo nunca, né? Deixo também aqui já
na nossa página, como tenho feito sempre, o link para que os irmãos possam entregar as suas contribuições, suas ofertas e dízimos à nossa igreja. Reforço que o nosso site ele não tem nenhum fim lucrativo, financeiro. Por essa razão, nós não temos nenhuma conta que é divulgada em favor deste site. O site tem o único objetivo de divulgar a palavra de Deus, mas deixamos sim aqui a conta da nossa igreja para que os irmãos entreguem suas contribuições, lembrando os irmãos que há muitos pastores, obreiros, que abriram mão de seus trabalhos, suas carreiras profissionais para servir ao ministério. Então é importante que nós estejamos mantendo as nossas contribuições, porque são famílias que dependem, além de que nossa igreja também está arrecadando mantimentos para estar aí doando para as famílias carentes, e os irmãos podem e devem participar passando lá em qualquer horário em nossa igreja. Nossa igreja que está situada ali na rua Aparecida, número 710, próximo ao terminal rodoviário da cidade de Bauru, e ela está aberta no horário comercial, embora impedidos aí de realizar as reuniões regulares em nosso templo, ainda por força dos decretos, tanto municipal como estadual. Todavia, irmãos, a igreja está ali aberta e está ali acessível para que os irmãos passem por lá durante o dia, durante a semana, esteja entregando aí uma contribuição ou algum alimento, tá? Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar. A irmã Rose também está lá acessando conosco, e também a irmã Andréia Alves de Andradas. Deus abençoe aos irmãos aí também de Andradas, em Minas Gerais. Muito bem. Queridos irmãos, como disse, 3 de maio de 2020, lição Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Esta é a lição que estudaremos nesta manhã. O texto áureo está aos Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 4 e 5, que eu vou ler agora com os irmãos, onde está escrito: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nós vamos falar destas verdades aqui, e eu convido você a abrir a sua Bíblia Sagrada no capítulo 2 de aos Efésios, aonde nós tomamos a nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe, meus queridos irmãos, ela está registrada em aos Efésios, capítulo 2, do seu versículo 1 ao versículo de número 10. E nós vamos fazer então esta leitura. Eu convido então aos amados irmãos para que leia conosco. Se você não tem a sua revista, e eu vou fazer aqui na minha Bíblia esta manhã essa leitura, você que não tem a sua revista pode nos acompanhar aos Efésios capítulo 2, versículos 1 ao versículo de número 10, aonde nós temos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esta, então, é a leitura que vai servir como guia para a nossa reflexão desta manhã. Irmãos, eu vejo aqui, só recordando, né? Eu vejo aqui aqueles que estão conectados diretos pelo link de nossa página aqui, Uma Palavra para Ti. Mas há muitas pessoas conectadas aí por retransmissões ou salas de vídeo, né? E aí eu não visualizo vocês aqui, mas a minha esposa aqui está passando aqui algumas outras pessoas que quero também saudar. A Camila, que Deus abençoe, também meu sobrinho aí, o Nicolas, a Patrícia, né, lá de São Carlos, esposa do nosso amigo, pastor Claudinaldo, que Deus abençoe aos irmãos. Iniciando então, irmãos, nosso comentário, nós temos 3 tópicos aqui que vão vão versar sobre esses 10 versículos que nós acabamos de ler. E esses 10 versículos que acabamos de ler, ele traz para nós um panorama sobre a salvação e como ela se dá. Nós temos estudado, então, durante esse trimestre, o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo Jesus. E nós vamos falar acerca do processo de salvação registrado por Paulo. Como diz o pastor Douglas Baptista, que é o comentarista deste trimestre, ele ressalta para nós que há relevantes aspectos teológicos, doutrinários, nestes 10 versículos, os quais nós, com a graça de Deus, queremos discursar. Nós vamos então, irmãos, iniciando aqui pelo primeiro tópico, mostrando como era ou como é a natureza humana, como era a antiga natureza daqueles ainda, de nós que fomos uma vez resgatados por Cristo, e como é esta natureza naqueles que ainda não foram resgatados pela graça salvadora de nosso Senhor Jesus. A antiga natureza, que é o primeiro tópico desta lição, ela esclarece para nós qual é a condição do pecador. Quando nós observamos aqui e fizemos a leitura, grave bem, frise bem esta palavra: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isto está na última frase do versículo de número 3 do capítulo 2 de aos Efésios. Isto traz para nós a condição humana. Primeiro, o homem estava na sua natureza mortos, como o primeiro versículo da leitura que fizemos do capítulo 2 já deixa ilustrado. O primeiro capítulo já mostra que o homem estava morto. Esta condição, ou esta palavra, ela é uma palavra forte que mostra exatamente a condição da natureza humana sem Cristo, morto. Esta morte aqui, ela não é a morte física, naturalmente e evidentemente falando, mas ela é uma morte espiritual. O homem morto para o pecado, espiritualmente falando, é o homem que está impossibilitado de interagir espiritualmente. E é o homem que está impossibilitado de agir moralmente segundo os padrões divinos. É por esta razão que o homem, embora tente fazer alguma coisa, tente ter algum procedimento de justiça aos seus próprios olhos, esta justiça, de acordo com a palavra de Deus, e é o profeta Isaías que nos traz esse conceito, elas são para Deus como trapos de imundícia, né? Trapos de imundícia, ou seja, elas não têm nenhum valor, elas não possuem nenhum valor diante do nosso Deus. Ou melhor dizendo, o profeta Jeremias traz esse conceito. Isto, meus irmãos, mostra que o homem por si só, ele não tem condição alguma de produzir uma moral, produzir uma ética de acordo com os padrões divinos, de forma alguma, pois esse homem está morto e na sua situação de morte, ele não tem condição alguma de chegar-se a Deus de uma maneira agradável ou a se fazer agradável
perante o Senhor nosso Deus. Queridos e amados irmãos que nos ouvem, nos acompanham aí, ou que vão acompanhar esse vídeo mesmo após pela retransmissão, nós, irmãos, estávamos por natureza sendo classificados como filhos da ira. E por que isto? Porque a nossa condição, ela nos impelia a isto. O homem, ele não tinha alternativa senão pecar, porque a sua situação era de morte, e morte espiritual. E isto era a única situação em que esse homem poderia estar neste momento na sua natureza, pela sua condição natural. A palavra aqui, ofensa, que é trazida, o pastor Douglas traz para nós aqui o seu original no grego, que é paraptoma, ou ela tem o sentido de errar deliberadamente o passo, né? Ou seja, cometer um erro voluntário, cometer um erro com a intenção de errar. Ou a amartia, né? Que é a palavra que é traduzida para nós como pecado, de onde deriva, né? A disciplina teológica, que é a amartiologia, ou a doutrina acerca do pecado. Pois bem, meus irmãos, esta palavra do original aí, amartia, ela denota o sentido de errar o alvo. É exatamente o que o pecado é, né? Errar o alvo, ou seja, o pecado, ele é nós estarmos errando aquilo que Deus traçou para nós, o que veremos um pouquinho mais à frente. Esta era a situação do homem. Conforme Isaías capítulo 59 e o versículo 2, que fazia parte também da nossa literatura semanal, né? Da lição diária, da leitura diária, a qual convido você a fazer durante o decorrer dessa próxima semana com a lição de número 6. Este texto aqui que acabei de citar, Isaías 59, 2, é o texto que mostra que o homem estava separado de Deus pela condição do pecado. Deus, que é santo, não pode se compactuar com o pecado. Recordamos aos irmãos que santidade deriva do conceito de separação. Então Deus, que é santo e separado do pecado, não podia estar em comunhão com o homem. Então o homem estava distanciado de Deus por conta do pecado. Por esta razão, ele não podia ter comunhão. Essa é a sua condição anterior. Nas suas ofensas e pecados. O subtópico 2 traz para nós aqui, ou detalha para nós, o conceito de como era esta natureza, ou de como ela era movida, ou gerida, ou gerenciada. A condição do homem, a condição deste homem pecador, ela era gerida, conduzida por três aspectos, que são naturalmente os três piores adversários do homem em relação a Deus, e nós iremos falar acerca deles. O primeiro, que é citado ali no versículo de número 2 da leitura bíblica em classe, é: andaste segundo o curso deste mundo. Este é o verbo que o apóstolo Paulo aplica metaforicamente quando ele está explicando, evidenciando a questão acerca da natureza do homem. Andastes, né? Então ele está colocando aqui, andastes segundo o curso, andastes segundo. E aqui ele coloca aqui, na sua primeira referência, o 2a, né? Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo. Então, andar segundo o curso deste mundo. O que é o andar segundo o curso do mundo? Andar segundo o curso deste mundo é o que nos traz aqui, o que nos referencia ou nos lança sobre o fato de nós andarmos conforme as pessoas, conforme a sociedade. Todo mundo faz. É assim mesmo, os outros fazem assim, e eu sigo este exemplo, eu sigo este rito, porque a minha cultura é assim, porque o meu povo é assim.
A cultura há que ser respeitada, como dissemos já no trimestre anterior, desde que ela não interfira nos valores e nos padrões do nosso Deus. Quando ela interfere nos valores da palavra de Deus, nós devemos rejeitar a cultura para agradar a Deus. Contudo, o homem natural, ele não consegue fazer isso. Ele anda segundo o curso do mundo, aos ditames da sua sociedade em derredor, das pessoas que ele está em derredor. Ou seja, o homem morto no pecado, ele é incapaz de influenciar, mas ele é influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. E aqui então está o andar conforme ou segundo o mundo. O segundo aspecto aqui, 2.2, andaste segundo o príncipe das potestades do ar. E esse ali está também no versículo 2 da leitura bíblica em classe. Segundo o príncipe das potestades do ar. Sabemos bem quem é este camarada. Sabemos bem quem é ele. É o adversário de nossas almas, ou o diabo, né? Ele, Satanás, que é o nosso adversário, ele dita a regra e a forma como as pessoas andam. Sim, senhores, ele influencia a sociedade, as leis vigentes, padrões humanos, naqueles que estão caídos ainda na antiga natureza e não foram redimidos por Cristo. Não é estranho para nós que somos cristãos e espirituais ver o homem criar leis, criar regras e doutrinas que satisfaçam o pecado. Não é estranho, porque isto é aquilo que eles fazem influenciados pelo Deus deste século, como nomina o mesmo apóstolo na epístola aos Coríntios, né? Então o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos e os leva, os conduz a fazer as coisas conforme ele manda. Sim, as pessoas são sim influenciadas pelas potestades malignas. Embora numa sociedade como vivemos, e o pastor Douglas nos faz este alerta, né? Numa sociedade que vivemos racionalista, onde as pessoas estão todas voltadas só para a ciência, só para o conhecimento, acreditam que não existam influências do mundo espiritual, especialmente espiritual da maldade, e lamentavelmente em alguns redios, né, podemos assim chamar, ditos cristãos, nós encontramos pessoas que também fazem apologia a isto, achando que não há influência maligna. Porém, esta influência ela é real e verdadeira. E o terceiro aqui é andastes segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Então aqui vemos os três principais adversários do homem em agradar a Deus: o mundo e os seus ditames e conceitos. Vimos aqui o diabo com a sua influência maligna na sociedade e no homem caído. E terceiro aqui, a carne. Sim, senhores, nós somos o nosso próprio adversário, porque dentro de nós está uma natureza caída que é tendente a pecar. Nós somos tendentes ao pecado. A nossa carne, os nossos desejos, eles nos influenciam, nos impulsionam para o pecado. É por isso que a Bíblia afirma que enganoso é o coração do homem, né? Então nós devemos cuidadosamente, nos ater para não sermos levados pelos nossos desejos, o que a Bíblia chama da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isto que pode nos direcionar para uma vida de pecado. Todavia, eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos falando aqui daquela pessoa que está numa natureza morta. E nesta natureza morta, esta pessoa, ela não tem condição de agir diferente. Ela não tem alternativa. Esta pessoa só possui uma alternativa, que é pecar.
Ela não consegue fazer diferente, agir diferente por si só. Ela não tem como mudar o seu jeito de ser ou o seu modo de agir. Até que nós adentremos então no segundo tópico, que é o vivificados pela graça de Deus. E aí nós lembramos, obviamente, do texto áureo, que inicia-se no versículo 4. Paulo, depois de narrar esta situação caótica da natureza humana, e Paulo, depois de evidenciar que esta situação que nós nos encontrávamos, que somente nos permitia viver no pecado, esta situação nos lançava naturalmente a sermos filhos da ira. Nós éramos filhos da ira por natureza, ou seja, a ira era o galardão justo que nós merecíamos, era a justa recompensa que todos nós merecíamos, a ira de Deus. Esta era a justa. Deus seria justo se estivesse irados conosco todo o tempo. Mas aí, olha só que coisa maravilhosa que o apóstolo desvenda a nós a partir do verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Ele não diz Deus que é misericordioso. Ele não diz Deus que possui misericórdia ou que tem alguma misericórdia. Não. Veja o texto. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Que maravilhoso texto para refletirmos. Deus que é riquíssimo em misericórdia, né? Ou seja, a misericórdia de Deus, ela é tão grandiosa que nós não podemos sondar. E esse Deus que é riquíssimo em misericórdia, ele nos amou com muito amor. E este amor que ele nos amou fez com que ele colocasse este mais na nossa história. Mais éramos filhos da ira, mais Deus. Éramos mortos no pecado, mais Deus, e este mais de Deus é o que interferiu na natureza e na história humana. Bendito mais de Deus, bendito mais de Deus que pôde nos influenciar e intervir naquilo que era a nossa natural recompensa. Deus então, ainda, e aí o versículo 5 acrescenta, ainda estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas ofensas, ainda que nós estivéssemos nesta condição, ele nos vivificou juntamente com Cristo, e entre parênteses entra aqui, pela graça sois salvos. Isto não vem de nós, mas a graça de Deus, a sua rica misericórdia, ela adentrou na nossa condição humana, pecadora, falha, para trazer transformação, para nos trazer transformação. Nos vivificou, nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. E é aqui, né, quando nós então estamos estudando nesse trimestre sobre a igreja eleita, é justamente aqui que nós encontramos um nó, né, uma encruzilhada, um ponto de conflito, aonde nós vemos aqui alguns ali se confundindo e derivando-se para o pensamento calvinista, outros ali se derivando para o pensamento pelagiano. E aqui, só para esclarecer, os calvinistas, eles não conseguem aceitar uma participação humana na salvação, porque em seu pensamento eles acreditam que quando nós dissemos que o homem tem o direito de escolher, o livre-arbítrio, né, de escolher salvação ou não, nós estamos diminuindo a soberania divina. Enquanto que os pelagianos, eles estão dizendo que o homem é aquele que precisa ir a Deus, porque Deus não irá intervir no homem, porque se Deus intervisse no homem, estaria lhe tirando o direito de livre-arbítrio. Nós não ficamos nem no extremo
e nem no outro. Por isso nós nos consideramos arminianos, pois nós entendemos, como é descrito aqui, que pela graça o homem é salvo, e isto é dom de Deus, ou seja, Deus intervém, Deus vivifica, mas Deus age, sim. Todavia, nós não acreditamos, como os calvinistas falam, numa graça irresistível, que ela não é possível de resistir. Deus, quando age para vivificar o homem, ele ativa em nós, e esta é a palavra usada pelo pastor Douglas aqui, ele ativa em nós o livre-arbítrio, dando para nós o direito de aceitar a graça que nos é manifestada em Cristo ou recusá-la. E uma vez recusando-a, nós estamos perdidos, lamentavelmente. Estamos perdidos, é o que diz o Evangelho. Por isso que veio Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Ou seja, o homem na sua condição primária, na sua natureza primária, só podia pecar. Ele não podia fazer outra coisa. Mas, uma vez vivificado por Cristo, ele pode pecar ou não pecar. Aí sim, o seu livre-arbítrio passa a estar ativado. Então, por isso que nós entendemos que não existe o tal do uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não acreditamos nisso, pois nós entendemos que a salvação, ela precisa ser cultivada. Nós dissemos sim a um processo que somente Jesus pode fazer por nós, somente Deus em sua graça e seu amor pode fazer por nós, mas nós precisamos nos manter nele. Vamos avançar aqui, irmãos, porque nós já estamos com o nosso tempo quase se esgotando, né? Então aqui nós somos alcançados pelo amor e pela misericórdia divina. Nós fomos vivificados pela graça, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Ou seja, dando as costas para Deus, fazendo tudo que era desagradável a Deus, o Senhor nos resgatou pela sua graça. O mesmo poder que trouxe Cristo dos mortos é o mesmo poder que nos capacita, que nos possibilita a ouvir a Deus agora. Ressuscitados fomos, resgatados fomos daquela condição de morte espiritual para uma vida sobrenatural. Adentramos ao reino de Deus, pela graça somos salvos. Que graça! Por isso que o hino diz: ó graça maravilhosa, pois é verdadeiramente uma graça maravilhosa esta a qual nos alcançou, nos redimiu. E aí ela não só nos traz a vida, mostrando a compaixão de Deus, mostrando a simpatia de Deus pelos indignos, que assim nós éramos, né? Mostrando a riquíssima misericórdia de Deus, mostrando o seu grandioso amor, a magnitude do seu amor, mas esta graça nos alcançou, nos vivificando, nos perdoando, sem que nós tivéssemos feito nada para merecer. Não, nós não fizemos nada, e é por isso que nós somos gratos ao nosso Senhor, porque sabemos que tudo vem dele. Agora, no terceiro subtópico aqui do tópico 2, nós vemos aqui exaltados pela sua graça. Olha que grandiosa promessa que temos aqui: nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso mostra que o homem, outrora caído, outrora morto, agora ele é exaltado para ser colocado nas regiões celestiais com Cristo. Ele é colocado e abençoado com as bênçãos conquistadas por Cristo na cruz do Calvário em sua obra redentora. Gloriosa, bendito seja o nome de nosso Deus. Vamos então para o terceiro tópico. Então, nós vimos aqui no primeiro tópico a nossa natureza humana, pecaminosa, a natureza que era nossa quando nós ainda não havíamos sido resgatados, e é daquele que ainda não foi iluminado por Cristo. Mas ainda hoje você pode desfrutar da nova natureza sendo vivificado por Jesus, aceitando aquilo que ele fez, a sua obra, e aceitando-o como seu Salvador.
E aí nós explicamos então este processo da graça de Deus alcançando o homem. E agora nós vamos falar aqui então acerca das boas obras dos salvos, para nós encerrarmos já este comentário desta manhã. Queridos e amados irmãos, as boas obras dos salvos. Como dissemos, o apóstolo Paulo, nestes versículos aqui que serviram por base de nossa reflexão, ele colocou aqui o verbo andar, e esse verbo andar como aquilo que denotava a condição do homem. Outrora, o homem andava, segundo o curso do mundo, o homem andava fazendo as obras que o diabo lhe influenciava, e o homem andava fazendo as coisas que o seu desejo carnal lhe impulsionava. Mas agora, depois de resgatados por Deus, nós fomos levados a andar nas boas obras que Deus preparou. Eu fiquei lendo e relendo aqui este texto áureo, ou melhor, a nossa leitura bíblica em classe, e aqui, meus queridos irmãos, fica muito evidente para nós que, ora, outrora nós fazíamos, andávamos fazendo, mas agora nós estamos andando no que Cristo fez. Olha que coisa maravilhosa. Outrora éramos nós que fazíamos, agora é Ele que faz em nós. Por isso que nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Jesus. Não somos nós que fazemos as boas obras, mas nós andamos nas boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nela. Ele preparou estas boas obras. Então vejamos, o que fala a graça? A graça nos mostra, e ela evidencia, e Paulo deixa muito claro isso para nós, que a graça de Deus, que é o favor imerecido, que ativou em nós o livre-arbítrio, Paulo, ele faz duas negações aqui no texto. Primeiro, ele faz essas negações para evidenciar e endossar para nós que a salvação não vem de nós. Primeiro, ele diz assim, isso não vem de vós, já declara isso. E a segunda negação não vem das obras. Então, nenhum de nós somos salvos por aquilo que fazemos. Nós não somos salvos porque nós somos fiéis dizimistas, e devemos ser. Nós não somos salvos porque nós entregamos alguma oferta. Nós não somos salvos porque fazemos alguma caridade ao próximo. Não somos salvos por estas coisas. Nós não somos salvos porque não mentimos, porque não roubamos, porque não damos falso testemunho, porque não fazemos fofoca de nossos companheiros. Não somos salvos por causa disto, por causa destas coisas. Não, nós somos salvos por Cristo, pela graça de Deus. Mas todo aquele que é salvo, ele anda nestas coisas, nestas boas obras. Ele anda nelas porque Deus preparou de antemão para os eleitos. E nós, uma vez eleitos por Cristo, para viver uma nova vida, nós não mais queremos andar nas obras mortas do pecado. Perceba, irmãos, que nós aqui não estamos sendo salvos por aquilo que fazemos, mas a evidência de que nós nascemos de novo, a evidência do novo nascimento, ela se dá justamente pelo fato de estar em nós as boas obras. Quando nós somos regenerados, perdoados, nós queremos andar nas boas obras. Então, me causa um pouquinho de preocupação e um pouquinho de estranheza aquela pessoa que se diz salvo, mas anda nas obras que fazia outrora. Se diz salvo, mas tem prazer nas obras mortas. Se diz salvo, mas tem prazer no pecado. Aí alguém pode me dizer, mas pastor, você acabou de dizer que não são as obras, mas a graça. Sim, é verdade, meu querido irmão, não são as obras, mas a graça. Contudo, todo aquele que é tocado pela graça divina, ele busca as coisas que são do alto, conforme Colossenses capítulo 3, e não mais as coisas que são de baixo. Então, a evidência de que nós somos tocados pela graça, que nós somos vivificados pela graça, é o desejar ardentemente as boas obras que Cristo preparou para nós, para que andássemos nelas. Então, nós não andamos nas boas obras como meio de salvação, mas nós andamos nas boas obras como evidência de que a salvação está viva em nós e que nós não tornamos
como a porca lavada, tornamos a sujeira e a imundícia, ou como o cão que retorna a seu próprio vômito, como está descrito nas Bíblias Sagradas. Não, nós estamos aqui intencionalmente andando nas boas obras que Cristo preparou para nós. Queridos irmãos, nós passamos já 6 minutos do nosso previsto e nós já queremos encerrar aqui este comentário. Eu quero ler a conclusão com os irmãos dizendo: antes da regeneração, ou seja, antes da obra de Cristo, pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos, que é o Espírito que nos restaurou para viver em Deus, antes nós éramos filhos da ira, né? E condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, olha só, por atitude do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos de adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras, mas a partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão. Eu já citei algumas pessoas que estão conosco aqui e minha esposa me está ajudando aqui para que eu não esqueça de alguns irmãos. Pastor Pavan, sempre um prazer recebê-lo aqui nessa nossa live. Que Deus continue abençoando. Irmão Cladionaldo agora entrou, já saudamos sua esposa e o saudamos com muita alegria, meu irmão. Temos um prazer de tê-lo aqui conosco. Também o pastor Aparecido, que é o dirigente da nossa congregação ali no Parque Roosevelt, na cidade de Bauru. Deus continue lhe abençoando muito e a sua muito digna família. A Igreja Assembleia de Deus Belém de Santa Cruz também esteve conectada aqui por algum tempo conosco. Minha saudação calorosa ao pastor Gedaías e ao excelentíssimo trabalho que vem desempenhando na cidade e na igreja que está sob seus cuidados. Que Deus abençoe o senhor, sua esposa e toda a família. A irmã Márcia, que é a esposa do nosso amigo Claudivan, ali do Araci 2, em São Carlos. Que Deus abençoe vocês, toda a família. Silvana Anacleto e também nossa irmã Elisângela, esposa do pastor Danilo. Deus abençoe esses irmãos que estiveram conosco, minha mãe e alguns outros aqui, tantos que estão conosco. Estou vendo aqui a saudação da irmã Osana Machado, Deus abençoe, também do nosso irmão Rubens Escobar, ali da congregação Parque de Araguá. Deus lhe abençoe muito, meu querido irmão. É um prazer tê-los aqui. Tivemos aí cerca de algumas 20 pessoas mais ou menos conectadas diretamente pela nossa página, mais alguns aí em algumas retransmissões. E eu convido vocês a compartilhar essa lição tão evangelística que nós estudamos esta manhã. Nós vamos orar e encerrar. Querido Jesus, muito obrigado por esta manhã estarmos estudando a Tua Palavra. Continue iluminando-nos por Teu Espírito para que nós possamos aprender e praticá-la. Abençoa todos que estiveram conosco, suas famílias, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Um bom domingo na paz do Senhor. Conecte-se logo mais à noite, às 20 horas, ali na Assembleia de Deus do Belém, para que você esteja participando no nosso culto. Assembleia de Deus Belém, AD Belém Bauru. Nós estaremos lá levando uma palavra ao seu coração, se Deus nos permitir, juntamente com o pastor Elias Lira e toda a comitiva. Irmã Fatiminha, Deus abençoe também você, a sua família, pastor Nelson e todos aí da casa de oração. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ficando por aqui.